Salve o grande Oriente de Oxalá. Salve Deus, meus irmãos. A gente já vai dar início à nossa atividade, mas antes eu vou falar aqui uma coisa. Primeiro que a maioria de vocês já me conhece, mas apesar de terem me conhecido na condição de instrutor, dando aula, eu sou muito tímido. E às vezes eu fico ainda assim um pouco nervoso numa situação como essa. Até das aulas mesmo, que eu já estou mais acostumado, mas dá um nervosismo. Então, se eu gaguejar um pouquinho, se eu ficar envergonhado, vocês relembram. E eu queria agradecer ao Mestre Bom, agradecer a todos vocês que vieram hoje, agradecer a ele o convite que ele me fez, agradecer ao Ministro Veloso, que através dele fez esse convite também. Mais uma vez, reconhecendo o nosso trabalho, a nossa dedicação, reconhecendo a bagagem que a gente tem para transmitir para vocês. E eu só tenho a agradecer pelo carinho, pela amizade, como vocês me recebem. Cada um de vocês também. E eu peço que todos hoje tentem aproveitar o máximo possível o que eu falar aqui. Eu confesso para vocês que nem sei exatamente o que vai ser. Eu não preparei o material, o Mestre Bom me pediu que fizesse essa palestra de conduta doutrinária, mas eu não preparei nada específico, porque eu gosto realmente de deixar as coisas virem. Eu quero que vocês busquem essa sintonia para realmente cada um absorver da melhor maneira que for falado e cada um absorver aquilo que individualmente precisar. Às vezes vai ser uma palavrinha que eu vou falar aqui que vai servir para cada um de vocês individualmente, não tudo que eu falar. Para cada um, uma parte dessa palestra, dessa fala vai servir. E é importante vocês se conectarem, até para também trazer para mim as vibrações do que eu preciso trazer para vocês e falar. Eu queria deixar também vocês à vontade para perguntarem, para falarem, apesar de ser uma palestra. Eu não gosto de conduzir as coisas sozinho. Quem já assistiu minhas aulas sabe que eu gosto da participação, eu gosto quando vocês perguntam e às vezes isso enriquece uma palestra, uma aula, porque para mim o grande valor de uma aula ou de uma palestra não é as palavras do instrutor, de quem está na frente palestrando. É a manipulação com vocês. É aquilo que vocês trazem. Às vezes, de uma pergunta que vocês vão fazer, a gente vai expandir muito a nossa palestra, a nossa conversa. Então, fiquem à vontade, perguntem. Se eu estiver falando alguma coisa, eu tiver vontade de falar, levanta a mão, pode falar, não tem problema. E falem o que vier na cabeça, não tem problema. Ah, mas se for uma pergunta boba, nada é bobo. Tudo a gente aproveita, tudo é valioso aqui nessa manipulação. Então, mais uma vez, meus irmãos, eu agradeço a presença, a confiança de vocês, o convite do Mestre Bom, a imensa confiança e o amor do Ministro Veloso, um amigo, um companheiro, que temos várias coincidências doutrinárias. E agradeço ao meu pai João de Enoque, mentor responsável pela instrução, pelo conhecimento, a espiritualidade maior, Pai Santa Branca e Maniara. Nesse instante, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos aos nossos mentores, a nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele a guarda e a condução dessa atividade, que possa nos transmitir tudo que for necessário e merecido por cada um de nós nesse dia. Salve Deus. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. E perdoa as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Eu, Jaguar Mestre Luz, da falange de sublimação, povo de Peri, comandante do adjunto Jonathan, mestre José Luiz, mago, missionário do adjunto Alufã, Quataí 108, mestre Barros, vindo do sétimo raio, na ordem do ministro Oralvo, na linha do mestre Silvério, sétimo raio, adjuração, arcanos, ramo 2000. Eu, adjunto Parlon, Quataí 108, herdeiro, triada, Arpásios, raio, adjuração, rama 2000, mestre Drummond. Com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro, ao batalá que me rege e me guarda do caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre instrutor universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema. Estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Limite, Jesus. Deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança Fresno Vejandai, // meio central, turno rei. A esperança de alimentar o meu sol interior, a grandeza que me fez cavaleiro do turno Aganário. Partirei os três reinos de minha natureza com /0. O meu terceiro sétimo. O quinto ciclo iniciático seguirei sempre com /0, // em Cristo Jesus. Ó Jesus, esta é a hora precisa da individualidade. Eu sou aquele cavaleiro especial que um dia tombou pela força irredutível do meu triste pensamento. Arrependido, atravessei mares, terras e espaços em busca de tua compreensão e pela missão me confiaste. Eu sou aquele cavaleiro, Jesus, porém agora sabe o que quer. Quero a ti, Jesus querido, com os poderes do meu Pai Celestial que estás no céu. São vidas com destinos iguais. São laços de amor que nos impulsam para um mundo melhor, a nova era, a felicidade dos povos na cura desobsessiva que vivemos. Sou cavaleiro especial, sou jaguar, trabalhando em busca de minhas heranças transcendentais que fortalecem o meu sol interior, fazendo-me este poder decrescente iniciático da cura do plexo físico, e em teu santo nome partirei sempre com /0, // em ti, Jesus querido, salve Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus e graças a Deus. Se quiser pegar durante a palestra, salve Deus, meus irmãos. Fiquei tão nervoso que esqueci até do microfone. Mas salve Deus. Então, meus irmãos, no dia de hoje, o mestre Romulo me convidou, me solicitou que trouxesse para vocês uma palestra sobre conduta doutrinária. E esse tema é complexo, porque a ideia de conduta doutrinária, ela além de ser muito ampla, muito difícil de expressar em uma aula ou em uma palestra, seja como for, ela tem também muitas distorções, muitos desentendimentos sobre o que é realmente essa ideia de conduta doutrinária. Mas antes de entrar de fato no assunto, de aprofundar, é importante a gente entender por que é um tema tão falado dentro da nossa doutrina. Por que é um tema tão pedido, tão cobrado dentro dessa nossa jornada? Porque a conduta é a base. A conduta ética, a conduta moral de um ser humano é a base da evolução dele, seja numa jornada espiritual como a nossa, seja numa casa doutrinária, seja na vida, né? Eu acho que a gente tem sempre que olhar para as coisas e expandir, entender que a gente
faz parte de uma jornada espiritual, de uma jornada missionária, mas antes de tudo a gente faz uma jornada também na vida. Somos missionários em todo lugar, a todo momento. E a conduta é a base da evolução moral do homem, da evolução ética do homem. E dentro da nossa doutrina não seria diferente. Nós manipulamos forças muito intensas. Nós manipulamos karmas e transcendentes muito intensos. Que muitas vezes, se a gente não estiver atento a essa conduta, a essa força ética e moral, a gente se perde. Se perde pelas próprias bagagens transcendentais que carregamos e muitas vezes pelas circunstâncias que surgem dentro da nossa jornada. O caminho dentro do amanhecer não é fácil, não é uma jornada fácil. Em nenhuma doutrina, em nenhum lugar, a gente vai encontrar um caminho realmente fácil. Mas dentro dessa casa, dessa nossa doutrina, muitas vezes nós nos deparamos com situações de tentações ou situações de decepções que testam a fibra dessa nossa força de conduta de fato. Porque a conduta, mais do que uma palavra na boca de um mestre, de um instrutor, de um palestrante, seja do que for, ela tem que ser um exercício. Ela tem que ser uma prática constante e diária de cada um de nós. E para que a gente tenha as oportunidades dessas práticas, de pôr em prática a nossa conduta e tudo que a gente aprende, a gente precisa dos desafios. E a espiritualidade, ela própria conduz essas situações de decepções, de tentações, para que a gente ponha à prova e em prática o que a gente aprende, o que a gente é. E o que ela espera de nós é que sejamos sempre conduta, sempre respeito, sempre moral, ética. E quando eu falo moral, não é no sentido banalizado de que muitas vezes esse termo, essa expressão é usada. Né? É realmente no sentido mais elevado do que é a ideia de moral. Evolução, respeito, dignidade. E é isso que nós temos que buscar quando pensamos na ideia de conduta doutrinária. Embora seja um tema amplo, como eu falei, e possa parecer complexo, quando a gente pensa em conduta doutrinária, olhando por esse aspecto da ética, da moral, da evolução, da consciência, ela acaba se tornando um pouco mais simples de entender. A gente acaba conseguindo enxergar a amplitude desse termo, compreendendo melhor. Doutrina, essa expressão doutrina, ela quer dizer, ela está ligada à ideia, a conhecimento. Eu gosto de buscar esse exemplo para também ficar mais fácil de entender de uma forma didática. A palavra doutrina, o termo doutrina, ele quer dizer isso, ideia, conhecimento. Ele é a forma sistemática de se aplicar uma ideia. É isso que chamamos de doutrina. Então, o que seria conduta doutrinária? Seria se conduzir dentro dessa ideia, dentro desse ensinamento. Conduzir-se dentro dos preceitos de uma ideia, dos princípios de uma ideia. A nossa doutrina do Vale do Amanhecer, ou doutrina do Amanhecer, é amparada em muitos conceitos, em muitos princípios, mas principalmente em 3 deles que são a base de sustentação de tudo que a gente pede para vocês e ensina, que são os princípios de humildade, tolerância e amor. Tendo esse norte dessas 3 palavras, desses 3 princípios, buscando compreender
cada uma dessas palavras, cada um desses princípios, a gente vai sempre se esforçar para caminhar dentro do que a gente consegue compreender que está associado a essas palavras. Também sempre tentando se desviar daquilo que nos desvia disso. É a missão maior, talvez, do missionário do amanhecer. É se manter dentro de um caminho que mantenha ele próximo desses princípios e nunca distante. Nós temos muitas missões de auxílio, de resgates espirituais, de reajustes kármicos, mas talvez nenhuma dessas missões seja mais difícil do que a missão de se autodoutrinar, de se autoevoluir, de se autoconhecer, para se manter dentro desse caminho, dessa conduta que nos mantém sempre ligados a esses três princípios de humildade, tolerância e amor. Essas palavras também muitas vezes são banalizadas dentro da nossa jornada. E não por vontade, não por uma intenção de desconstruir a grandeza desses termos. Eu acho que de tanto a gente falar em conduta, em humildade, em tolerância, às vezes a gente vai se distanciando do que de fato essas palavras significam. Mas ao mesmo tempo faz com que a gente fique sempre ali próximo, com essas palavras e com essas ideias na cabeça. Meus irmãos, não é fácil passar por testes, cruzar com situações que vão testar isso que nós chamamos de conduta. É muito difícil para cada um de nós atravessar por esses caminhos sem se ferir, se machucar e principalmente sem ferir, sem machucar os outros. A ideia de buscar um entendimento sobre uma conduta, ela vem para vocês principalmente nesse sentido, para tentar minimizar o impacto de todas essas dificuldades na vida de cada um de vocês e para tentar também evitar o impacto das ações de vocês na vida dos seus irmãos, na vida daqueles que convivem com vocês, daqueles que estão com vocês no dia a dia, e especificamente aqui dentro dessa casa, trazendo mais para o contexto doutrinário interno, aqui do povo, da casa. Como eu falei e tentei trazer aqui para vocês no início aqui dessas palavras, a ideia de conduta ela é mais ampla e é mais íntima. É dentro de cada um de vocês. Mas existem também aspectos da conduta que são bem externos, que são bem visíveis. Estão ligados ao comportamento, ao esforço e ao empenho, da disciplina. Às vezes parece que são coisas que não têm muita proximidade uma com a outra. Mas quando a gente busca na base, no início de uma manipulação, de um entendimento de como se conduzisse, nem que seja no básico do básico do comportamento, ali inicia-se um trabalho, onde cada um de vocês vai buscar por uma disciplina, por uma conduta comportamental mais adequada, e assim vocês vão expandindo essa ideia para conceitos mais altos e mais internos no coração de cada um de vocês. Dentro da nossa doutrina, a gente cobra muito a ideia da conduta em aspectos bem visíveis, como eu falei, do comportamento, da vestimenta, do cuidado que a gente deve ter com as nossas armas, com as nossas fardas, a maneira de se conduzir de fato dentro do templo, com os nossos irmãos. Tudo isso faz parte da conduta doutrinária
E embora sejam aspectos primários dessa conduta, é talvez no esforço desse aspecto primário que vocês vão se disciplinar para desenvolver os aspectos mais elevados e superiores do que é uma boa conduta. A gente tem sempre que lembrar, meus irmãos, do porquê nós estamos numa casa como essa. Qual o sentido da nossa missão doutrinária? E nós estamos aqui para o auxílio. Nós estamos aqui em prol, para servir. Sempre que a gente pensa na ideia de servir, a gente pensa na ideia de respeito ao próximo, de respeito ao irmão. E respeitar os nossos irmãos é buscar sempre mantê-los em dignidade, mantê-los em amor, em entrega. Toda vez que você pensar em um movimento que talvez invada o espaço de um irmão, isso está quebrando a dignidade do irmão, quebrando o livre-arbítrio dele. Toda vez que você pensar que uma ação sua pode impactar na vida de outros, isso está invadindo a vida, o livre-arbítrio, a dignidade daquelas pessoas. Conduta doutrinária é sobre isso também. É sobre entender o seu papel, o seu lugar e o limite desse lugar. O limite desse papel. O espaço que você pode alcançar e o espaço que você não pode mais ultrapassar, porque você vai estar invadindo e ferindo a vida e a escolha dos seus irmãos. É saber o espaço que lhe cabe e a obrigação e o compromisso que você tem com aquele espaço, com aquela função, com aquela atuação. E nunca fugir desses compromissos. Porque aquele espaço que lhe cabe é seu. E se você fugir, muitos outros vão ficar esperando por uma ação que só cabia a você. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? É não só saber respeitar o espaço alheio, o limite do que você pode falar, do que você tem direito de invadir do outro, como também saber o espaço que cabe a você agir, o seu papel individual dentro dessa doutrina. Cada um saber se conduzir dentro do limite do que é o seu e respeitando o espaço do que é do outro. E isso se dá de várias formas que a gente nem tem como descrever. Inclusive, como eu falei, muitas vezes isso começa no comportamento. Por que é tão importante, meus irmãos, a gente manter um padrão de comportamento dentro dessa casa, dentro dessa missão? Porque às vezes o nosso comportamento impacta no nosso irmão. Às vezes aquele irmão que é mais extravagante, mais expansivo, barulhento, fala alto, invade. Para ele aquilo não é nada, ele só está mostrando quem ele é. Ele só está sendo ele mesmo, como muitas vezes os nossos irmãos falam. Mas aquilo incomoda aquele outro que está ali fazendo o trabalho dele, aquele outro que está ali tentando se harmonizar para entrar numa conexão com seus mentores. Então, muitas vezes a gente tem que pensar nisso. Isso é conduta também. Buscar entender até que ponto a maneira como eu me comporto está contribuindo ou está atrapalhando a caminhada dos meus irmãos dentro da casa. Aquilo que eu falo está agregando ou está desagregando no trabalho missionário dos meus irmãos, no trabalho do meu adjunto? Será que o que eu estou fazendo aqui dentro está ajudando, está contribuindo ou está atrapalhando? Isso é um exercício, meus irmãos, que a gente tem que fazer constantemente.
Ah, mestre, mas eu sou bem comportado, eu não preciso pensar isso. Precisa. Todos nós precisamos constantemente. É um exercício frequente. Tem um trecho do acervo doutrinário que a mãe de Janeiro fala uma mensagem que ela diz que: meu filho, a tua disciplina é o teu conhecimento. Parece que uma coisa não tem muito a ver com a outra. Disciplina é comportamento, conhecimento é estudo. E uma coisa tem a ver com a outra. Mas são conceitos que estão diretamente ligados. Um mestre que não tem disciplina, que não se esforça por uma disciplina, ele se desviou completamente do que é conduta, de uma ideia de boa conduta. Ele se desviou completamente da oportunidade de, no exercício dessa sua disciplina, aprender. Porque a gente aprende todo dia, quando a gente se esforça para manter um padrão, para manter um equilíbrio. E essa frase da tia, ela é muito expressiva. Filho, a tua disciplina é o teu conhecimento. O teu conhecimento é a tua disciplina. Busquem, meus irmãos, o exercício constante da reflexão. Se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou falando é positivo ou é negativo, contribui ou desagrega. Busquem constantemente e diariamente o exercício da reflexão sobre se o meu comportamento está contribuindo ou está desagregando, está servindo de exemplo ou está servindo de exemplo negativo para os meus irmãos. Na nossa emissão, nós doutrinadores falamos que somos mestres e instrutores universais. E o que é isso, ser mestre e instrutor universal? E embora seja uma expressão da emissão dos doutrinadores, todos nós somos mestres e instrutores universais. Todos vocês são mestres e instrutores universais. Porque o que é isso? Ser mestre e instrutor universal é ensinar pelo exemplo. O exemplo de conduta. Não ensinar somente por um conhecimento, por palavras bonitas e nada disso. O mestre instrutor universal é o que ensina pelo exemplo de conduta. É aquele mestre que todos olham e se exemplam nele quando buscam entender como é uma conduta correta. É no comportamento, é nas atitudes, é nos gestos, nas palavras, muitas vezes de acolhimento, de ensinamento. Isso é ser um mestre instrutor universal. Então, meus irmãos, procurem compreender e enxergar o quão próximo vocês estão desse conceito ou se estão distantes disso. E se estão distantes disso, aqui não cabe crítica, meus irmãos. Todas essas palavras são para ensinar, para educar. Aquele que está distante desses conceitos, dessas ideias, eles têm todo um caminho livre para se aproximar. Basta vontade e disciplina. Basta compreensão. E querer realmente se exemplar naquilo que vocês veem e enxergam que é bom. Um comportamento que vocês veem e enxergam que é positivo, que agrega, que soma. Essa doutrina é uma doutrina muito complexa, meus irmãos. E devagarinho a gente vai aprendendo os caminhos dela, não é fácil. Todos nós, quando chegamos a essa casa, chegamos, na maioria das vezes, com muitas feridas, com muitos machucados, com muitos traumas, com muitas mágoas.
com muitos ressentimentos. Então, quando a gente fala de conduta para vocês e cobra tanto sobre isso, a gente tem consciência que todos nós estamos no caminho de aprendizado e de evolução. Ninguém vai chegar aqui e da noite para o dia se tornar um anjo na terra. Isso não existe. Talvez fosse até ignorância pensar e empurrar em vocês essa ideia assim tão rígida. Mas a gente sabe também, meus irmãos, que é necessário a cobrança sobre tudo isso, e principalmente é necessário instigar a todo momento que vocês busquem essa disciplina e essa conduta. Porque se a gente deixa solto demais, vocês se perdem e relaxam, e descansam, e começam a achar que já está tudo bem, que já alcançamos. E não. Será se nós alcançamos o equilíbrio do que é de fato uma boa conduta, o que cada um de vocês é capaz, o que cada um de nós somos capazes? Será que por estar dentro de uma casa como essa, por vestir essas armas, por vir para o trabalho, somente por isso nós já alcançamos essa conduta, nós já alcançamos essas palavras, amor, humildade, tolerância? Eu acho que não, meus irmãos. Eu faço um exercício constante. Todos os dias eu paro e penso um pouco no que eu estou fazendo, na minha vida familiar, no meu trabalho, na minha vida doutrinária. Todos os dias eu faço uma reflexão constante. Se o que eu estou fazendo faz bem para mim, se o que eu estou vivendo faz bem para os que estão ao meu lado, se a forma como eu estou atuando dentro dessa doutrina está colaborando ou não. E é isso que eu quero passar para vocês, meus amigos. Essa ideia de que cada um de vocês tem um papel importantíssimo dentro dessa casa. Mas esse papel só se manifesta dentro de uma conduta. Esse papel só se manifesta dentro de uma disciplina. Esse papel só se manifesta quando cada um de vocês se torna efetivamente um mestre instrutor universal do irmão que está entrando. Às vezes de um irmão que já estava aqui antes de você e que ainda não aprendeu. Com o nosso comportamento, a gente ensina muito mais do que com palavras. Com as nossas ações, com as nossas atitudes, a gente ensina muito mais do que com as nossas palavras, do que com as nossas cobranças. Mas é preciso o entendimento do lugar de cada um de vocês. Vocês têm uma oportunidade grandiosa nessa missão, que foi dada pela espiritualidade, pela necessidade de cada um, mas também pelo merecimento de vocês. Vocês são espíritos, nós somos espíritos muito endividados, mas também com uma grande bagagem. Nós cometemos muitos erros nas nossas jornadas encarnatórias nessa terra, mas nós também realizamos grandes feitos, grandes realizações. E aprendemos muitas coisas com tudo isso. Então a oportunidade que a gente recebe nessa missão doutrinária do amanhecer não é só por um karma pesado e difícil, é também por um karma agregador,
por merecimento. E se vocês têm também esse merecimento, se nós todos temos também esses merecimentos, nós temos também um papel importantíssimo, individual. Cada um de vocês tem um papel individual nessa jornada missionária. E dentro dessa casa específica que vocês fazem parte, um papel ainda mais intenso, mais importante. Porque vocês receberam realmente uma grande graça da espiritualidade e recebem também todo dia uma grande oportunidade trazida para vocês pelos dirigentes dessa casa, pelo mestre adjunto de vocês, pelo nosso irmão vice-presidente, pela coordenadora da casa, pelos instrutores, pelos comandantes. Cada um traz para vocês uma oportunidade e cada um tem também a sua responsabilidade. Aqueles que estão à frente, aqueles que estão servindo, aqueles que estão sendo servidos. Cada um de vocês tem um papel nessa engrenagem. E como eu falei, esse papel só se realiza de fato dentro dessa conduta. Saber o papel de vocês, saber o lugar de vocês nessa jornada missionária, como também na vida, isso leva vocês a alcançar aquilo que a gente chama de humildade. Humildade é o homem saber quem ele é. É você saber quem você é e ter compreensão daquilo que você não é. É se conduzir dentro dos limites do que você consegue alcançar, do que você consegue realizar. É não ser nem mais, nem menos do que você é. Isso é humildade. Humildade não é uma ideia de simplicidade simplória, como muitos tentam passar. Ah, eu sou muito humilde, porque eu sou muito simples. Não. Humildade é você ser quem você é. Você saber quem você é, suas responsabilidades e saber o que não lhe cabe. Isso é humildade. Um homem humilde é aquele que sabe o lugar e a sua responsabilidade. Nem acima nem abaixo de si mesmo. Eu costumo dizer que a humildade de um rei é ser um rei. A humildade de um servo é ser um servo. Se o rei tenta ser simples demais, tenta passar uma imagem simplória de quem ele é, ele põe a perder o reino. Ele põe a perder todo aquele povo que precisa dele com uma postura firme de um rei. A humildade de um rei é ser firme. A humildade de um rei é ser um rei. Se ele tenta ser além de um rei, ele também põe o povo a perder. Ele escraviza. Ele se apresenta como um Deus. E ele não é, ele só é um rei. O servo da mesma forma. A humildade de um servo é ser um servo. É servir a um rei. É servir a um povo. Se ele quer ser mais do que aquilo que ele é, ele abre mão da função belíssima e das responsabilidades imensas que um servo tem. Quando eu falo em servo, eu não estou menosprezando o papel de servir de cada um de nós. Ao contrário, é um papel belíssimo e é uma missão de cada um de nós. Se eu tento ir além, eu me perco. E ao me perder, eu perco também minhas responsabilidades. E todos aqueles que esperavam pelas minhas responsabilidades vão sofrer. Como um servo se diminui demais também, ele também se perde. Ele já não faz nada por ele, ele só faz pelos outros. Ele também se perdeu. Então a humildade dele é ser exatamente
e servidor, nem acima nem abaixo. Meus irmãos, quando vocês compreendem essa ideia de humildade, vocês vão viver em paz consigo mesmo. O homem, quando ele não quer nada além dele, e quando ele não se rebaixa abaixo do que ele é e merece, ele vive em paz. Ele está pleno. O homem, quando ele quer chegar além do que ele já alcançou, ele vive numa luta, numa batalha constante de querer além do que ele tem. Esse homem sofre. O homem, para viver em equilíbrio, ele tem que ser quem ele é, aceitar quem ele é e viver em paz assim. Isso é a verdadeira humildade. E meus irmãos, quando vocês alcançam essa humildade, naturalmente vocês vão exercer uma segunda força, um segundo princípio que a gente tanto fala nessa doutrina, que é a tolerância. O homem humilde, o homem que sabe quem é, o homem que respeita a si próprio, ele vai respeitar o lugar do outro. E ele sempre vai agir com tolerância. Porque ele não quer nada do outro. Ele não quer nada dele que esteja além daquilo que ele sabe que é. Humildade, tolerância e amor é um caminho. É uma sequência. Você não desenvolve os três juntos. Você não desenvolve primeiro esse e depois aquele. Tem uma ordem. É humildade, tolerância e amor. É um caminho. A humildade é algo que vocês adquirem pelo esforço da disciplina e do autoconhecimento, de saberem quem são. Busquem compreender isso. E vocês vão se tornar pessoas humildes de verdade. E depois que você se torna humilde de verdade, você não volta mais. Você é um ser humano humilde e verdadeiro. E um ser humano humilde e verdadeiro sempre vai agir com tolerância. A tolerância não é algo intrínseco de vocês. A tolerância tem a ver com a ação. As pessoas às vezes falam, eu sou tolerante. Não, ninguém é tolerante. Você é humilde. E sendo humilde, você age com tolerância. Você age com compreensão e respeito às situações. E a tolerância é isso. É respeitar as coisas como elas são. Respeitar as pessoas como elas são. Inclusive aquelas que nos incomodam. Porque é muito fácil respeitar as coisas como são, aquelas que nos agradam. Difícil é respeitar as que nos incomodam, as que nos afetam, as que nos ofendem. E o nosso papel de buscar sempre a compreensão e a humildade reside justamente aí. Respeitar as coisas e as pessoas como elas são. Não querer nada além disso. Nem para si, nem para o próximo. Quando vocês alcançam esse estado de humildade, que vocês passam a agir com uma verdadeira tolerância, vocês vão realizar o terceiro princípio, a terceira força que talvez seja a mais importante de todas, que é o amor. É a cura. Quando um homem humilde tolera o erro do outro, ele está o quê? Perdoando. Isso é o amor, Deus. Isso é a cura. O amor é a cura. E o amor é o resultado desse caminho da humildade e da tolerância. É a etapa final desse percurso. E esse percurso que a gente espelha aqui nessas três palavras, nesses três princípios,
na nossa jornada doutrinária, na nossa vida material, a gente percorre através da conduta, através desse esforço da disciplina para se manter sempre dentro de uma linha de comportamento respeitável para consigo e para com o outro, buscando sempre compreender os seus erros e os erros do outro, buscando sempre aprender no limite daquilo que você compreende. Ah, mestre, mas eu vi um mestre que falava palavras tão bonitas e eu quero ser sábio como ele. Será que você não é sábio como ele já? As palavras dele são só palavras. Às vezes o seu comportamento ensina muito mais do que aquelas palavras. Se você quiser as palavras bonitas dele, você vai buscar uma coisa que não é seu. Se você olhar para o seu comportamento e enxergar nisso a beleza, você vai viver em paz, feliz consigo mesmo e vai continuar sendo um exemplo para os seus irmãos, dentro e fora dessa casa. Você vai ser de fato um mestre, instrutor universal. Ah, mestre, mas eu não sou instrutor. Quem disse que não? Você é instrutor com o seu exemplo, com a sua conduta, com o seu amor, com o seu gesto, com o seu auxílio. Então, meus irmãos, busquem dentro de cada um de vocês e do coração de vocês compreender quem cada um de vocês é, de verdade. Respeitar e aceitar a si mesmo, com alegria, com força, com amor. Para vocês perdoarem os outros, para vocês perdoarem o erro do irmão, primeiro a gente tem que se perdoar. A tia Neiva falava sempre que ninguém pode dar algo que não possua. Se você não perdoou a si mesmo, como é que você vai perdoar alguém? Ah, mas eu perdoo sim, eu perdoei a pessoa que me machucou. Tá, mas perdoou mesmo no coração? Ou só na palavra? A palavra é muito fácil. O perdão verdadeiro é interno, é dentro. Para você perdoar alguém, dentro, internamente, você tem que se perdoar primeiro daquilo que você se julga errado, ou daquilo que você se julga possuidor e que você realmente não possui. Você precisa se aceitar verdadeiramente como você é. Ah, mestre, mas minha vida é horrível. Como que eu vou aceitar isso? Será se sua vida é realmente horrível? Ou você só está pensando e comparando a sua vida com a vida de outra pessoa que você acha que é melhor que a sua, e que às vezes nem é. Ah, mestre, mas eu não sei fazer nada. Será que não sabe? Ou você só está se comparando com alguém que você olha e enxerga e acha que é melhor do que você, mas talvez nem seja. Ou que talvez seja. Mas porque a função e a obrigação dele exigem dele aquilo. A sua não. Então, meus irmãos, vamos olhar para a gente e enxergar cada um aquilo que realmente é de verdadeiro, de especial. O que cada um de vocês tem de mais bonito dentro de vocês, de mais forte dentro de vocês. Eu olho para vocês e vejo um conjunto, um grupo, uma força. Eu olho para vocês e vejo brilho, vejo coragem, vejo dedicação. Eu não estou falando isso da boca para fora. Já faz algum tempo que eu corro aqui para o Templo Veloso e contribuo como posso, tanto nas instruções como eventualmente para ajudar em um trabalho. E eu vejo a união e a força de vocês. Eu sinto o carinho de vocês. Não é à toa que sempre que eu posso, sempre que eu sou convocado, eu dou um jeito e corro para cá, porque eu sinto essa animação. Então vocês têm muita força, muito brilho e muito amor dentro de cada um de vocês. Ah, mestre, por que eu estou passando por tanta dificuldade? Porque às vezes essa dificuldade vai me ensinar. Porque às vezes essa dificuldade vai lhe ajudar a superar uma outra dificuldade muito maior que você carrega dentro de você.
com você mesmo. Enxergar em uma dificuldade externa e material algo que vai lhe ajudar a superar um trauma e um bloqueio interno de cada um de vocês. A gente repete exaustivamente que o verdadeiro templo está dentro do coração de cada um de nós. Hoje o mestre Romulo tocou nessa expressão de novo. O verdadeiro templo é íntimo. A gente fala isso na nossa prece. O Senhor tem o seu templo em meu íntimo. É dentro de cada um de vocês que está essa força, que reside o conhecimento, a verdade, a compreensão. Vocês são o verdadeiro templo de cada um de vocês. É buscando o amor, a compreensão de cada um, de quem se é, que vocês vão encontrar também o respeito e a admiração pelo irmão, pelo próximo. E vão sempre se conduzir com esse amor, com essa receptividade, com essa força que eu, quando chego aqui, sinto. Às vezes eu estou falando aqui e parece que eu estou dando uma bronca, um sermão, mas não é. Eu vou ao contrário. E fique à vontade, vocês estão para falar e para comentar. Mas, como eu falei no começo, eu não planejei o roteiro para essa palestra. Eu realmente queria falar de uma maneira mais livre, mais aberta, para que, mais do que um ensinamento, isso fosse um incentivo para vocês. Para puxar de cada um de vocês essa força, essa coragem, que eu sei que vocês já estão manifestando e aplicando, porque, como disse, sinto e vejo. Eu olho para esse tempo e vejo o resultado de tudo isso. Eu até estava brincando com o mestre Romulo que a cada aula que eu venho aqui, no curso que eu estou ministrando na casa, tem uma coisa diferente, tem uma parede diferente, aumentou um espaço, tem um mimo novo decorando, uma plantinha nova ali, e cada pequena coisinha dessas, cada pequeno exemplo desse, é uma expressão dessa dedicação de vocês, dessa disciplina, desse amor que vocês têm por essa casa. E se tem esse amor por essa casa, é porque vocês amam quem entra nessa casa, quem vem a essa casa em busca de auxílio. E tudo isso que eu falei, de conduta, de humildade, de amor, de tolerância, de disciplina, tudo isso só deve servir e existir para um propósito: ajudar aqueles que nos buscam, ajudar aqueles que sentam nesses bancos, procurando justamente de nós isso. Um bom exemplo de comportamento, um bom exemplo de postura, de acolhimento, que vem até essa casa buscando exatamente isso: o amor, o perdão, a cura. Os nossos irmãos, quando vêm até aqui e sentam nesse banco para passar de paciente com as nossas entidades, muitas vezes eles vêm com muitas queixas, mas lá no fundo eles vêm pedir perdão dos erros que eles sabem que cometeram nessa vida. E eles esperam de nós esse perdão. Então busquem vocês também perdoar aquilo que cada um carrega dentro de si, tanto de si próprio como dos outros. Convivem com vocês as mágoas, os ressentimentos. Botem isso para fora e busquem enxergar quem cada um de vocês é, quem vocês são. Busquem essa humildade que eu sei e vejo em cada um de vocês.
busquem sempre essa tolerância que vai levar vocês à cura desses irmãos, à cura das próprias dores individuais, e vai dar para vocês aquilo que a gente tanto fala, que a gente tanto busca nessa doutrina: o amor incondicional, o amor verdadeiro, aquele amor que é apenas o resultado de uma ação positiva, que não está buscando nem esperando nada de ninguém. Isso é a cura desobsessiva que essa casa promete. Isso é a verdadeira conduta doutrinária que cada um de vocês já possui dentro do íntimo de vocês. Às vezes só não estão conseguindo enxergar, ou quando enxergam não conseguem enxergar com plenitude e com clareza, mas estão no caminho. Eu mais uma vez agradeço, meus irmãos, aqui essa oportunidade. Não vou estender muito mais. Era para ter marcado aqui o tempo, esqueci de registrar. Mas agradeço mais uma vez e desejo, meus irmãos, a cada um de vocês uma boa sorte, e desejo que realmente encontrem dentro de vocês essa luz e essa força, porque eu tenho certeza, meus irmãos, que vocês vão fazer grandes realizações nessa casa, junto com o Mestre Rômulo, junto com esse povo. Cristo Jesus, salve Deus. Eu concedo a palavra ao nosso adjunto Jesus e Mestre Rômulo. Salve Deus, meus filhos. Agora eu vou pedir, como a gente parar de gravar, eu vou falar do povo de casa e eu não quero que saia por aí, né? Falando do povo da minha casa. Tá bom?